O quê? Kang Mui, que estava de pé encostado à parede, franziu a testa. Ele também era portador da placa de Jade. Mas nunca tinha ouvido falar de tal história. E o motivo era muito mais simples do que ele pensava. Ao contrário de Yang Mush, que era de meia idade, Kang Mui era jovem. Alter ego e vaso? Yang Muj assentiu e olhou para Kang Mui. É uma verdade para saber no final. Assim como há 17 anos. Quando suas poderosas forças feitas por seu pai foram destruídas, 80% das tropas e numerosas seitas haviam perdido suas vidas. Mesmo entre aqueles que estavam dentro do castelo, que era sua principal base, nenhuma pessoa sobreviveu. Yang Mush suspirou e disse: Uf! Achei que não saber seria melhor. Que absurdo é esse agora? É como eu disse. Achei que seria melhor vocês se considerarem apenas como filho dele. E isso como uma competição para determinar quem lidera. Musa também. E eu também. A expressão de Kang Mui ficou mais pesada com isso. Quanto Yang Mu sabia e quanto da verdade ele encobriu. Kang Mui acreditava que ele recebeu a placa de Jade porque ele tinha o direito de assumir a seita. Mas agora houve reviravoltas muito inesperadas. Não. Na verdade, ele não conseguia entender nada sobre esse ego e vaso alternativos. O que significa ser uma vaso? Por mais que eu tente entender. Sim. É como você adivinhou. Eu não acreditei até que eu realmente vi. Kang Mui engoliu. Ele estava se sentindo preocupado também. Ele normalmente não teria ficado tão chateado com essas palavras sobre o ego e tal. Isso levantou a questão de uma nova existência. E foi então que Mumu disse: O que você quer dizer com vaso? Não entendo. Yang Muj olhou para Mumu que realmente não entendeu isso. Ele suspirou e disse: Isso significa que não somos as crianças, mas os corpos que ele assumirá. O Mumu franziu a testa. Ele pensou que estava falando sobre alguma coisa, mas ainda não conseguia entender. Mudando. Você realmente não entende? Kang Mui olhou para Mumu como se fosse desesperador. Nisso, Mumu inclinou a cabeça e olhou para ele, fazendo desviar a cabeça. E Igmus disse: Nós realmente não somos filhos dele, mas vasos para ele assumir. Assumir? Kang Mui clicou sua língua na pergunta de Mumu. Às vezes, esse cara era afiado, mas não entendia muitas coisas. Mesmo que estivesse sendo explicado da melhor forma possível. Você já ouviu falar de um corpo sendo possuído por um fantasma? Você está falando de uma pessoa morta assumindo o controle de uma pessoa normal? E isso porque o pai é forte. Ah, talvez não seja assim. Mumu de repente lembrou-se do fantasma que tinha visto no antigo prédio da escola. Mesmo antes de vê-lo, ele não tinha certeza. Mas depois de experimentar as salas de laboratório, ele tinha certeza de que era real. Ah! Os olhos de Mumu se estreitaram. Ele não entendeu no início. Mas agora ele sabia o que significava. Você está dizendo que nossos corpos serão usados para uma alma se transferir? Sim. Yang Mus respondeu amargamente. Ele também tinha muitos conflitos sobre a existência dessa coisa e a verdade por trás dela.
E então ele soube da morte do homem chamado seu pai também. Para ser preciso, seria correto dizer que somos uma coisa. Não há mais. Não. Ele não está aqui. Eu não entendo isso. O que você não entende agora? Eu entendo o que significa para uma alma mudar. Mas isso entre nossos corpos? Para isso. Yang Mus deu uma resposta curta. Grandes artes que mudam a alma vermelha. Grandes artes que mudam a alma vermelha. É uma técnica em que a alma de uma pessoa se transfere para o corpo de outra pessoa. Isso é possível? É. Nisso. Kang Mui disse. Grandes artes que mudam a alma vermelha. Com as palavras de Yang Mus, Kang Mui bufou. Parecia que ele era algum garoto brincando na academia. Mas não era isso. Isso é muito insano. A seita sagrada vermelha não foi tomada antes mesmo de o pai ser derrotado? Certo. Foi. A seita sagrada vermelha. Como disse Kang Mui, era um lugar que já esteve do lado das forças do mal. Não. Era uma seita forte do lado deles. Prosperou tanto com seus ensinamentos de além do Ocidente, que se moveu com as forças do mal para criar seus próprios guerreiros e técnicas estranhas. No entanto, essas técnicas começaram a gerar ressentimento de que mesmo as pessoas das forças do mal não as queriam mais. E assim todos decidiram limpá-la da face da terra e se alegraram com sua destruição. Na superfície, parecia uma luta para tomar a aliança que tínhamos. Mas na realidade era uma guerra para obter essa técnica. Ah! Pensei que o motivo deles era obter a técnica do sangue reverso. Com as palavras de Kang Mui, Yang Mus bufou. Isso era para enganar todo mundo lá dentro. Lá dentro? Por maior que fosse a aliança, ou quão forte fosse a confiança nos membros, não havia necessidade de deixar claro que a técnica que prolonga a vida estava sendo trazida. Porra! Livre-se de quaisquer ilusões ou delírios que você tenha sobre esse homem. Yang Mus suspirou. Ele realmente não queria falar sobre isso com Kang Mui. Muil e Mui nasceram com um propósito. E mesmo que tivessem mães diferentes, ele sentia que eles não precisavam de memórias desagradáveis. Por quê? Chocado? Você tem que saber a verdade que você estava querendo. Bastante refrescante. O quê? Quanto mais aprendo, mais não gosto. Mas não sabia que tudo que era classificado como fracasso era por causa de algo assim. O quê? Yang Mus franziu a testa. Depois de saber a verdade, ele pensou que Mumu, como Kang Mui, não ficaria muito feliz, pois ele também era um dono de placa de jade. Mas ele era bem diferente. Ele estava confuso. Por que ele parece aliviado? Yang Mus estava certo. Mumu estava pensando em seu pai até agora. Quanto mais ele conhecia a pessoa que nunca viu, mais ele percebia que seu verdadeiro pai não era uma boa pessoa. Nesse meio tempo, ele aprendeu que não era filho único, mas apenas um corpo para a alma ser transferida. E seus sentimentos persistentes de qualquer coisa próxima à decepção e confusão desapareceram. Tudo não tinha sentido. No fundo, Mumu pensava que, desde que nasceu,
Haveria algo para sentir. Mas não parecia valer a pena agora. Pelo contrário, afrouxou as correntes em seu coração que o prendiam. Por outro lado, estrondo. Por outro lado, Kang Mui ficou furioso. Porra! Então você e esse cara são ferramentas nascidas para ser um corpo que melhor se adapta a ele? Para dizer merdas. Como você poderia saber e não contar? De que adianta saber isso? O quê? A pessoa está morta. Ele nos usou como peças em um jogo de tabuleiro em prol de sua vida eterna. Mas no final ele morreu nas mãos dos 4 grandes guerreiros. Você está dizendo que desde que ele encontrou seu fim à sua maneira, devemos deixá-lo ir? Então você espera que eu compartilhe a dor com as crianças? Com essas palavras, Kang Mui ficou em silêncio. Era porque Yang Mus tinha um motivo para escondê-lo. Uma espécie de simpatia. Claro. Se fosse outra pessoa, isso não teria sido bom. Mas Igmus estava na mesma posição. Então, ele não conseguiu segurá-lo contra o homem. Apertar. Mas ele ainda estava com raiva daquele conhecido como seu pai. Tudo isso enquanto Kang Mui se julgava um dos escolhidos. Foi por isso que, para realizar seu desejo e vingar seu pai, ele estava fazendo esse grande plano. Kang Mui virou-se para Yang Mus. Kang Mui mordeu o lábio com força na aparência silenciosa. Mesmo sabendo dessa informação poderia fazer a pessoa perder a cabeça. E esse homem estava segurando-a dentro de si apesar de conhecê-la e não mostrar nenhum sinal disso. De repente, Kang Mui lembrou-se. Samuel. Não. Romusa sabe disso? Foi professor na academia. Sua verdadeira identidade era Romusa, um dos detentores da placa de Jade. E havia uma razão pela qual ele perguntava. Entendeu-se que Romusa, como Yang Mus, não era jovem, mas por volta dos 17 a 18 anos. Yang Mus disse. Ele sabe. Kang Mui clicou a língua na resposta. Porra! Mas eu. E sou eu que estou sendo jogado como um. A expressão de Edmu ficou estranha com o resmungo de Kang Mui. E ele olhou para ele quando Yang Mus disse. Nem todo mundo tem a mesma reação. Ao contrário do resto de nós. Ele considerava seu destino como uma ordem celestial. Ordem celestial? Ele desejava se tornar seu vaso. O quê? Kang Mui ficou sem palavras com isso. E ele se virou para Mumu e disse. Você acha que tudo isso faz sentido? Parece que ontem mesmo a gente estava se encontrando com vamos morrer ou vamos viver. E agora você está fingindo ser bem amigo do cara? Você é inteligente ou não? Porra! Ele naturalmente perguntou por que eles estavam na mesma situação. Mas ele se sentiu constrangido. Kang Mui balançou a cabeça e disse a Yang Mus. Faz sentido ter esses pensamentos sem sofrer lavagem cerebral? Cada pessoa tem suas próprias crenças. Ele só foi fiel ao propósito para o qual nasceu. Então não há certo ou errado. Chega de sofisticação. Kang Mui levantou a voz. Irritado. Quem se deixaria usar como tal? Você pode sentir como tal. Mas os pensamentos dele são seus.
Então, o fato de termos nascido com um propósito não muda. É verdade e, no entanto, não posso aceitá-la. Com as palavras de Kang Mui, Yang Mu suspirou e riu. Ele pensou que poderia ser uma sorte ficar com raiva se pelo menos tivesse alguma energia dentro de si. Talvez sua raiva fosse mais real. E Idmui se voltou para Mumu. Sua curiosidade acaba aqui? Sim. Nunca tive muitas expectativas em relação a ele. Não tinha muito? Sim. Nenhuma expectativa significa nenhuma decepção. Igmus franziu a testa para isso. Isso foi inesperado. Tão diferente. Foi uma reação diferente da maioria. Como a própria pessoa disse. Pode não ter havido expectativas. Parece que esse cara viveu uma vida completamente diferente deles. Kang Mui balançou a cabeça e disse. Teria sido bom ter uma vida fácil assim. Se eu tivesse sido abandonado na floresta e acolhido por pessoas que não sabiam nada sobre o Murim como você, eu poderia ter vivido mais confortavelmente. Isso é um elogio? Kang Mui fechou a boca. Yang Mus perguntou a Mumu. Então a próxima pergunta? Você aprendeu a verdade sobre si mesmo. Então vá em frente. Eu vou contar a todos vocês. Sim. Deveria. Mas lembrei-me de uma coisa. Você se lembrou de uma coisa? Sim. O que é isso? Em resposta à sua pergunta, Mumu disse com um olhar sério. É verdade que aquele que nos considera como vasos está morto com certeza? O quê? Igmus franziu a testa. Por que ele está perguntando isso? Então Kang Mui perguntou. Há alguém que não saiba que ele morreu por causa do ataque repentino dos 4 grandes guerreiros? Nisso. Mumu intitulou sua cabeça como ele disse. Quando eu estava na academia, uma pessoa comum vinha me visitar. Pessoa em comum? Sim. Naquela época. Achei estranho que alguém que eu não conhecia me atacasse tão repentinamente. Mas antes de morrer ele disse meu alter ego. Nessas palavras, as expressões de Yang Mu e Kang Mui ficaram duras ao mesmo tempo.